Atos 20, do 7 ao 12. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levantaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Bem, esse texto nos fala sobre uma das passagens do apóstolo Paulo em Troade. E sabendo que ele teria que viajar no dia seguinte, a Bíblia nos mostra que ele quis estender um pouco mais o seu discurso. Ela não fala exatamente o que foi dito, o que o apóstolo Paulo estava ensinando para aquelas pessoas que estavam escutando ele naquele momento. Mas conhecendo um pouco das cartas do apóstolo Paulo, conhecendo um pouco dos seus ensinamentos, a gente pode até tentar imaginar o que será que ele poderia estar falando naquele momento. Dos assuntos que ele gostava de falar, dos assuntos que ele sempre abordava, nós poderíamos falar, por exemplo, da graça de Deus, de como Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar o pecador, mesmo o pecador não merecendo a graça de Deus. Também poderíamos destacar a armadura de Deus, como nós deveríamos nos prevenir do dia mau, como nós deveríamos nos preparar para esse dia mau. Talvez ele possa ter falado também sobre a unidade entre os irmãos, como nós deveríamos nos comportar como um corpo, como nós deveríamos nos comportar como uma família. Apesar de toda a importância do discurso de Paulo, um jovem adormece durante esse discurso e a Bíblia diz que ele cai do terceiro andar e aquele jovem morre. Aquele acidente tem uma consequência trágica. Nós não sabemos se aquele jovem era um trabalhador cansado ou se era só uma pessoa desinteressada, alguém que não tinha maturidade para entender o valor daquela mensagem. Talvez se ele tivesse encostado em outro lugar, talvez se ele estivesse no primeiro andar, ninguém teria notado o cochilo dele. Mas naquele dia, a consequência da distração e do cansaço foi a morte. Por isso, esse relato bíblico pode ilustrar e nos ensinar importantes lições. A primeira é que a falta de atenção com a palavra de Deus pode nos custar muito caro. Nem sempre vai nos custar a nossa integridade física, como daquele jovem, mas certamente vai ter um preço com a nossa saúde espiritual, que é na palavra de Deus que nós encontramos justiça, direção, motivação e repreensão. Em segundo lugar, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Aquele jovem não sabia, mas ele estava fazendo parte de um momento que ficou na história. E ele não entrou na história como um missionário que seguiu Paulo, ele não entrou na história como um jovem que tomou a decisão de mudar a sua vida, de mudar a sua cidade. Ele entrou para a história como o jovem que dormiu, como o jovem que não ouviu, como o jovem que não teve uma atitude correta, como o jovem que não resistiu. E por último, nós aprendemos que, graças a Deus, mesmo para um jovem desatento, mesmo para um jovem desinteressado, mesmo para o jovem que talvez hoje esteja dormindo, ainda há esperança. Ainda há esperança de ressurreição. Porque o nosso Deus, Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Ele é capaz de reavivar aqueles jovens que estão dormindo, reavivar aquelas pessoas que estão desinteressadas e não estão sabendo dar valor para o caminho que Deus nos dá, dar valor para a palavra que Deus nos dá. Como você vai aproveitar essa oportunidade? Vai dar ouvidos ou vai continuar dormindo?